estamos ao vivo, Ruth Paus e eu. Fale oi, Ruth. Oi, tudo bem? Muito bem-vindas! Mulheres chegando, sejam bem-vindas. Queria convidar vocês então para nossa quinta live do Book Club, a nossa penúltima live. Depois dessa, só mais uma e nós encerramos o estudo do livro Vencendo o Medo. Nós estamos gostando demais dos testemunhos que têm chego. Vocês escrevem inbox pra gente, você pode mandar e-mail também. E tem sido um tempo bem legal de a gente acompanhar como foi efetiva essa ideia do Book Club online. Porque a gente estava meio assim, será que vai funcionar? Será que as pessoas vão ler? Será que as pessoas vão acompanhar? Então eu queria convidar você agora para você apertar aquele aviãozinho ali que está embaixo do seu celular e você chamar suas amigas para acompanharem essa live também, as meninas que você sabe que já estão acompanhando, olhando o livro, ou nem sabe de nada, mas enfim, chama lá. E também do ladinho tem um quadradinho com um ponto de interrogação. A gente quer lembrar vocês que essa é uma live interativa. Então você pode mandar suas dúvidas. A gente tem uma gama de assuntos hoje. Ruth Paus preparou assim um material, um arsenal. E algumas dúvidas podem surgir. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade para mandar pra gente essas dúvidas. E assim que a gente for recebendo, a gente vai respondendo. Olha só. Muito bem-vindas, Vivi, Márcia. Qual mais? Silvia. Sim, Ellen. E Denise. Muito de longe, muito bom que você está com a gente, nos acompanhando aqui na live. Dai, muito legal. Sejam bem-vindas, meninas. Quer falar da conferência, Bruce? Sim, dá menos de um mês nós teremos a nossa primeira conferência do Book Club aqui em Curitiba, na igreja, aqui em Via, na Água Verde, Água Verde, da Iamave, dia 14 de março, e o link dessa inscrição, que já estamos no segundo lote, está na bio do nosso perfil do Instagram, e entre lá para você se inscrever. Logo, chame suas amigas, chame sua irmã, sua mãe para estar junto, porque é uma oportunidade para conhecer o trabalho do Book Club, ouvir dos temas que estudamos aqui no Book Club, com os livros, e nos conhecer, porque queremos estar presente e estar com você, dar aquele abraço, que é a nossa característica. Então, esteja conosco nessa conferência, porque vai ter muitas coisas boas do céu para você. Presentes do céu, palavra, e vamos ter momentos bem especiais que queremos compartilhar com você. Amém. Tem idade mínima, Ruth, para participar? A partir de 16 anos. 16 anos. Isso. Aí, muito bom, muito bom. Ai, que delícia. Eu gosto de falar da conferência. Meninas, então, preparadas aí, a gente vai começar hoje a parte do livro que fala sobre autodisciplina. Vamos fazer uma recapitulação, então. A gente teve uma primeira live introdutória, daí nós falamos sobre o medo, o que é o medo, como que as pessoas se comportam a partir do medo, que o medo não é a nossa forma padrão de funcionar, nós somos feitos para funcionar em amor, porque o nosso Pai Celestial nos criou dessa forma, então o medo é uma característica que ela foi aprendida. Só que assim, a gente tá dando cada vez mais legalidade, tá convidando cada vez mais o medo para fazer parte da nossa vida, e isso não tem sido legal. Então, a Dana começa o convite dizendo o que é o medo, para que a gente passe a operar no amor. E daí ela passa pra gente os 3 ingredientes da prateleira, que são o poder, o amor e o equilíbrio, que é a autodisciplina, que a gente vai tratar hoje. Vai tratar agora. Certo? Ok, então vamos lá. Uma palavra de Provérbios 25, 28, que começa com essa parte, é uma palavra super importante, que a primeira vez que eu li assim, e me chamou muita atenção, porque ali diz, como a cidade com seus muros derrubados, é assim que é uma pessoa que não sabe dominar-se, né? Então, o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, que equivale à autodisciplina. Então, o que é uma autodisciplina? Eu me disciplinar com algo que talvez em primeiro momento nem seja tão fácil, né?
mas que eu sei que vai ser bom, que vai ter um proveito, que é o certo que eu vou fazer. Então, é uma pequena definição que nós começamos, depois vamos ver outras, que a disciplina é algo que, em primeiro momento, em primeira instância, eu não gosto de fazer. Não é algo que me chama, que me atrai, mas que eu sei que é bom, eu sei que é importante, eu sei que é saudável. Isso, a pessoa sem autodisciplina, na versão a mensagem do mesmo versículo de Provérbios, vai dizer que ela está sujeita a qualquer ataque, sujeita a ataques. Então, a pessoa que ela não tem uma autodisciplina, ela está vulnerável, mas no mau sentido da palavra, no péssimo, ela está sujeita a cair a qualquer momento. E é uma cidade com os muros derribados, né? Então, naquela época, quando o salmista faz esse paralelo, é porque as cidades elas eram fortificadas, fortalecidas, porque existia o perigo de ataque a qualquer momento, ataque e conquista, né? Então, ele faz essa analogia, mas pense pra você como isso traz uma insegurança mesmo, assim, fala, não, eu não quero estar com os meus muros derribados, eu não quero estar com a minha entrada aberta e caída ou as minhas janelas arrombadas, eu quero estar firme, né? E isso a gente consegue através da autodisciplina. Exatamente. Jesus veio e nos mostrou uma vida plena e uma vida que com Ele é possível de viver. E nela consiste a autodisciplina, um fator muito importante, que Ele nos mostrou de várias formas. Então, é possível viver uma vida com disciplina? Com certeza. Jesus nos mostrou, mas Ele também nos falou muito disso, que com Ele isso é possível. Então, a parceria precisa ser com Ele. Né? Então, essa é a chave principal, é uma vida com Jesus. Exatamente. Ali, quando a Dana começa a falar de perfeitos, ela vai definir perfeito como algo que é levado ao seu fim, terminado, amadurecido ou completo. E eu acho que o primeiro convite pra gente ser perfeito vem do nosso próprio Pai, de Deus, né? E quando Deus vem e convida a gente para sermos filhos, né? Quando Ele nos adota, cabe a nós aceitarmos essa adoção, né? Nossa, esse é meu novo pai, eu vou reconhecê-lo como meu pai, né? Mas também saber que é possível exercer aquilo que Ele nos mostra, né? Viver na verdade que Ele está nos mostrando, né? Então, se o nosso Pai Celestial é perfeito, nós também podemos ser aperfeiçoadas. E isso é uma vida de intenção, é uma vida muito intencional. E outro paralelo legal que a Dana faz é justamente a diferença da cultura hebraica com a grega. Porque ela vai falar que os gregos, eles são muito, assim, gostam muito da beleza, né, do ver o bonito, o belo. Então, ela faz o paralelo com a oliveira, que a oliveira ela é uma árvore bem feinha, retorcidinha, né, pequenininha, tá, ela não é robusta, não é assim, nossa, que árvore maravilhosa. Então, para os gregos, a oliveira é considerada uma árvore feia, é uma árvore imperfeita. E já pro judeu, pro hebraico, né, no significado hebraico, a oliveira é uma árvore perfeita, porque ela funciona. Então, é uma árvore que dá frutos, que ela não precisa ser viçosa. E daí eu tava conversando com a Ruth antes, como hoje o nosso meio, ele tá extremamente estético. Então, o que é belo parece que tem aprovação, parece que é ótimo, é bonito de se ver. Então, eu quero ficar olhando aquilo, agradável, né? E, de repente, não é muito bem aquilo porque não tá funcionando. Não é funcional. Então, Jesus, como essa cultura do reino, ela vem numa contracultura nossa mesmo, né? E o reino, ele tá te chamando, olha, não tá funcionando, tá bonito, mas não tá funcionando. Mas não tá prático. Mas não tá prático. Isso. Boa, Ruth. É isso aí. Muito bom. Então, isso é um estilo de vida. É um estilo de vida que é possível por nossa mentalidade. Novamente, a questão da mentalidade que vai decidir, né? Esse padrão de vida, é um padrão de vida que eu escolho ter, né? É uma questão consciente novamente, né? E quando nós acreditamos em mentiras sobre nós mesmas, sobre as circunstâncias, sobre Deus Pai, nós estamos suscetíveis. Opa, o que aconteceu aqui? Não temos o discernimento necessário para termos a autodisciplina. Então, a porta de entrada para não ter autodisciplina na sua vida, novamente, a Dana vai reforçar isso, é acreditar numa mentira. É incrível como uma ideia pode virar uma mentira mental, né? Uma ideia que eu capto no ar e que eu deixo alojar na minha mente por alguns minutos, né? E ela vai virar uma mentira. E são tantas mentiras que podem aparecer. Simples fato de eu não ter uma disciplina na hora de pensar quando eu
uma ideia chega, ai, a pessoa não me olhou, não me cumprimentou. Passou reto. Passou reto. Então, eu acredito que não me viu, mas não quis me ver, né? Pode não ter me visto, mas a ideia que vem é que ela não quis me ver. Então, eu não sou importante. Já uma mentira se instala. Isso, esse já é o filtro da rejeição mesmo, né? Então, o filtro da rejeição, ele vai te dizer o tempo inteiro que você precisa provar o teu valor, você precisa provar o teu valor. Então, o fato de você chegar e não ser notada por aquela pessoa, ou enfim, no grupo, já quer dizer, já reafirma o teu filtro mentiroso. Veja, é muito perigoso isso, né? Já é um ciclo daí. E a Dana, no decorrer desse livro, ela chama tanta atenção para as mentiras, que essas falsas crenças, essas sabotagens que acolhemos, né, na nossa mente. E com a autodisciplina, nós vamos fazer aí uma limpeza, uma remoção de todas essas mentiras que acabam nos fazendo sofrer tanto. É verdade. Então, quais são os substitutos? O primeiro substituto quando não usamos a autodisciplina na nossa vida, nós podemos nos mostrar muito impacientes. O que seria isso? Impaciência diante das coisas que pedimos para Deus, por exemplo, né? Nós pedimos para Deus algo e nós queremos ser atendidas. Daquele jeitinho que a gente pediu, nada mais, nada menos. E logo, e rápido. Rápido. E daí o que acontece? Quando a gente não tem essa credibilidade no mover de Deus, quando a gente acha que Deus não vai se mover, a nossa impaciência faz com que a gente busque artifícios para ter aquilo resolvido de alguma forma, né, Ruth? Porque a questão eu duvido de que ele está me ouvindo. Já vem a mentira novamente, né? Entrando. Eu pedi, Deus não está me ouvindo, né? E ou está demorando muito e eu estou me tornando impaciente. Isso. E nesse momento, a porta está aberta na minha mente, se eu não tiver autodisciplina, para que mentiras se instalem novamente na minha mente. Exato. A Dana escreve dessa forma. Por temerem que Deus não se mova, tentam lidar com o problema com suas próprias forças. Muitos cristãos experimentam um relacionamento superficial com o Senhor e a falta de confiança é o principal motivo. Né? Eu não confio que Deus vai fazer, eu não confio que Deus está olhando porque eu estou orando. Será que Deus está escutando as minhas orações? Será que Deus está vendo aqui o que eu estou passando e tudo mais, né? Esse será a gente vai tratar um pouquinho mais pra frente, mas o fato de você correr para tentar resolver do teu jeito é você usando o ingrediente não legal, o ingrediente tempero substituto da impaciência. Exatamente. Porque como que você não vai acreditar que Deus tem propósitos eternos para você? Como não acreditar nisso? Mas daí eu vi que Deus atendeu a oração da minha amiga e a minha não atendeu. Então Deus não está me ouvindo. Né? E Deus só tem um tempo certo, porque Ele sabe exatamente o que eu preciso e quando eu preciso. E será que aquilo que eu estou pedindo realmente vai ser bom para mim? Ele vai atender os propósitos, vai estar de acordo com os propósitos que Ele tem para minha vida, né? É lá no começo que ela fala que Ele está mais preocupado com minha pessoa do que com o meu conforto, né? Exato. Com itens de conforto. E muito legal isso. Eu gosto muito da frase que ela fala assim, na verdade um pouco antes, né? Quando ela vai falar que Jesus, ele não se utilizou da impaciência em nenhum momento. E foi justamente a persistência dele em fé que ocasionou nossa redenção, a redenção da humanidade, né? Então, ele não ter cedido a nenhum atalho, ele não ter achado que Deus estava se demorando, que aquilo não estava certo. Jesus foi lá bem paciente, passou por todas as provações e isso foi que... 40 dias no deserto. A nossa redenção. Uma chave bem legal tá para você lá na página 139. O último parágrafo desse substituto diz assim: se você se sentir impaciente enquanto aguarda uma promessa do Senhor, peça a Ele que esclareça qual é a sua verdadeira necessidade antes de se apressar para mudar as circunstâncias. Permita que Deus indique se há uma questão mais profunda que precisa ser tratada. Embora atenda todas as nossas necessidades, Ele também deseja que cresçamos. Sim. Então, não tome atalhos. Não tome atalhos. Espere a resposta de Deus, porque Ele nos ouve sempre. Sempre nos ouve.
se baseie na palavra. A palavra diz isso, que as promessas, elas serão cumpridas. Às vezes elas demoram. Elas têm o tempo certo, na verdade, o tempo completamente certo. Nós que temos essa impaciência e esses sentimentos de muitas vezes mal que nos fazem sofrer, que fazem essa impaciência subir e descer, né? Eu acho, me veio de dar um testemunho agora, mas é bem assim simples, mas eu acho que talvez possa funcionar para você. Entre a minha gravidez da Laura e a do Arthur, eu demorei bastante para engravidar do Arthur. Eu queria ter engravidado logo em seguida, eu não consegui. E daí fui para fazer exame e tudo mais, ok. E daí eu lembro que, enfim, no dia que eu tinha desistido de engravidar, eu engravidei. Sabe aquele dia que você fala, não, agora eu não vou ficar com um filho só e agora, né, deixa assim mesmo. E eu engravidei. E é engraçado pensar que o Arthur, ele tá inserido numa sala, numa turma, com 16 amiguinhos, ou 14, agora eu não sei direito, mas que os 14 amiguinhos têm 14 mães, 14 pais, 14 aniversários por ano. E assim, todo um grupo, uma rede de relacionamentos surge a partir do nascimento de uma faísca de uma geração. Então, às vezes a demora da gestação, aquele atraso na promessa, ele quer dizer muito mais Deus inserindo você na geração perfeita, na geração que você vai impactar, trazendo contato com as pessoas que você precisa ter contato nessa fase da sua vida. Então é um macro que a gente não tá vendo. E às vezes a gente fica dando ali murro em ponta de faca e o macro a gente não vê. É Deus Pai quem vê, né? É que a nossa visão é tão limitada, né? Nós enxergamos aqui na frente do nariz, além do outro lado da rua apenas. Deus vem muito além. E aquele nosso pedido, às vezes, é como ela acabou de falar, não é para aquele momento. Um outro momento será muito melhor. E aí entra a grande confiança do nosso coração. Confiar que aquela demora ou aquele pedido atendido de forma diferente é para o nosso bem completamente. Né? Ele só tem bons propósitos conosco. Deus é bom. Amém. Bom o tempo todo, em cada situação. É verdade. Então, esse foi o substituto da impaciência, que espero que a gente não tenha, né? Agora, vamos para o segundo substituto, que é o espírito crítico. Olha só, crítica é uma ferramenta do ódio. Uau, isso aí é fortinho. Crítica é uma ferramenta do ódio. E o que acontece, eu acho, é que assim, até ela fala, perigo é o rotular o espírito crítico como discernimento. Por quê? Porque o discernimento é dom espiritual, você tem o discernimento. Mas quando ele vem do alto, a gente não faz as coisas para prejudicar as outras pessoas. Você tem o discernimento espiritual e você sabe que a tua luta não é contra a carne. Então você só vai agir no espiritual. Você não vai agir no carnal. E o espírito crítico, ele é diferente. Ele abre a porta para você odiar, para você difamar, para você rejeitar o diferente, rejeitar aquela situação. E é muito ele fica observando minuciosamente algo para achar negativo, um erro, alguma coisa que para apontar. Né? Então é um sabor amargo, na verdade, né? A crítica, porque ela começa a realmente procurar, os olhos estão abertos para a parte negativa do outro ou da situação. Se chegar numa fila e reclamar da fila, mas essa fila não para, não sai do lugar nunca, não anda, ou chega num lugar, nossa, ai que demora, ai que cheio, né? Ou que mal organizado está isso. Então, a visão negativa, a questão, olhar crítico em todos os momentos, né? É um hábito, né? Um hábito, um substituto, né? Porque não existe autodisciplina, mas acaba sendo, né, se tornando um hábito. E quando eu tenho esse hábito, eu saio de casa com esse olhar. Eu digo, o óculos que eu uso, eu acredito que seja meio sujinho. Né? Cinzento. Eu não consigo ver o sol direito porque eu sempre vejo uma nuvem pela frente. E assim pelas pessoas, né? A pessoa entra e eu vou olhar de cima para baixo e analiso e já acho algo para criticar. Né? A pessoa abriu a boca, eu já achei algo para criticar. Então esse é o espírito crítico. E olha, tem mais uma coisa. Não existe crítica construtiva. Multipaus, não existe crítica construtiva? Não existe. É um mito? Completamente. Crítica sempre é crítica. Crítica sempre machuca. Olha só.
Então eu tenho que aprender a dar feedback para as pessoas em amor. É sentar, Exatamente. perguntar se a pessoa aceita a minha opinião. Isso. É esse o passo a passo. Uma sugestão. Ou eu posso dizer, olha, nessa situação, talvez fazer isso ou aquilo seria uma boa ideia. Ou eu faria dessa forma. Porque, lembra, a gente não controla ninguém. Não controla ninguém, E a Dana vai falar que quem faz parceria com o espírito crítico também faz parceria e dá legalidade para o justiceiro. Só que o justiceiro não ficou uma tradução muito legal. Na verdade, a tradução correta é essa mesma, mas em inglês, eu queria só para vocês entenderem a intensidade. Em inglês é punisher, que é o punidor, aquele que pune. Então, quando você faz parceria através do espírito crítico com o punisher, que é aquele que pune, o próprio Satanás, na verdade, você está chegando para depredar, chegando assim para destruir aquilo. Por quê? Porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Só tem essa agenda, nada mais. Então, quando você faz parceria com esse espírito, você está roubando, matando e destruindo, né? E por isso que é muito sério isso. E se você não sabe se o que você tem é discernimento ou espírito crítico, ora, pergunta para o Espírito Santo. Lembra que o Espírito Santo é o nosso instrutor. Ele tem o maior prazer em nos instruir, em nos aconselhar, em caminhar conosco e principalmente em nos ver aperfeiçoadas como filhas. Então, ele quer que você assim seja aperfeiçoada enquanto filha do Deus vivo e vai te dar todas as dicas que você precisa para quebrar essa parceria. Nesse momento é muito importante quando eu me percebo com espírito crítico, porque a crítica, esses pensamentos negativos rodam na minha cabeça, né? E se repetem o tempo todo, né? Então eu preciso parar e perguntar, Deus, como o Senhor quer que eu veja esta situação ou esta pessoa? Como é que o Senhor vê essa pessoa? Qual é o olhar que o Senhor tem sobre essa pessoa? Né? E o que o Senhor quer me dizer nesse momento sobre essa situação? E como eu me devo ver? Então, eu posso mudar. E Deus responde. Ele vai, pare e faça essa oração. E Deus vai te responder. Ele vai te mostrar um caminho para sair desse espírito crítico. Amém, amém. Isso aí. Vamos para o terceiro, então? O terceiro... É a mente dúbia. São as dúvidas. Poxa, em tempos difíceis é tão fácil ter dúvidas. Você não tem dúvida, Ruth Paulo? Sim. Então, e isso é um tempero substituto? Não é bom ter dúvidas? Como é que a gente faz? É pecado ter dúvida? Meu pai, ele falava sempre pra mim que assim, eu perguntava muitas coisas pra ele sobre a Bíblia, sobre Deus, e daí ele dizia assim, quando ele não sabia responder, ele falava assim, que Deus lá no céu tinha uma régua pra bater nos dedos de quem perguntava muito. Ai, tadinho. Não faz mal ter dúvidas, é importante o que fazemos com as dúvidas, né? Ter dúvidas não é pecado, nem pecadinho, nem pecadão. Podemos perguntar a Deus, né? E Ele vai nos responder. O importante é que essa dúvida não se aloja dentro de nós e faça um dano, né? E traga algum prejuízo para a nossa mente, né? É a forma com a qual a gente passa pela dúvida. A gente pode persistir no Senhor, buscar as promessas da palavra, ver se alimentar daquilo e então atravessar, e isso vai fazer com que a nossa fé aumente. Ou durante uma dúvida, a gente desanima. E a gente fica com aquele será ou com aquele e se. E se não for mais para ser? E será que Deus vai fazer? E aquilo tudo vai fazendo a gente tremelicar e a nossa fé diminui, esfria. Principalmente nas horas difíceis, nas doenças, nas adversidades, em situações de perda, né? Vem muito a dúvida. Por que Deus está fazendo isso com a gente, com a nossa família, comigo? E por que eu estou passando por isso? Então, a dúvida em si pode surgir em nossa mente. Mas o importante é o que nós fazemos com ela. Em tempos de adversidade, nós podemos confiar mais. Fazer com que a nossa fé cresça mais. A nossa confiança aumenta. Mesmo que a dúvida surge, eu tenho um Deus. E esse Deus, Ele responde. Ele não me deixa em tempos difíceis. Amém, amém. Permanecer na liberdade sempre nos levará a curas mais profundas. Eu tenho umas amigas borboletinhas aí que estão online, tô vendo a Tatiana e a Silvana.
as meninas podem dizer, assim, porque sempre tem mais disponível. Então, não é porque você acessou uma vida de liberdade que tá tudo certo, tá pronta, a Natasha tá pronta, a Ruth tá pronta, não. Quando a gente permanece na liberdade, a gente vê que curas mais profundas. Mas eu acho que eu já venci o medo, eu já tinha, né, superado isso. Não, aparece alguma coisinha mais profunda que Deus está pronto para revelar e para tratar aquilo em você, porque a revelação de Deus, ela é progressiva, ela nunca vai te atropelar ou te passar por cima de você, assim, né? Então, isso é importante a gente saber. Permanecer na liberdade sempre nos levará a curas mais profundas. Para mim, uma situação de dúvida é muito, muito bom para mim eu reservar um tempo para recuar e ficar em silêncio e falar com Deus. E Ele responde, pegar a palavra, me basear naquilo que a palavra diz e estar aberta para aquilo que Ele vai me responder. E Ele responde. Então, eu particularmente gosto muito de recuar e perguntar, Deus, o que o Senhor quer me dizer com essa minha questão? Né? E Ele responde. E também tem mais uma frase que eu achei legal, quando andamos em maturidade espiritual, usamos a autodisciplina regularmente. Né? Quando andamos em maturidade espiritual, usamos a autodisciplina regularmente. Sim. Acaba sendo mais natural. Sim, mas Natasha, se faz tempo que Deus não me responde, o que eu faço? Faz tempo que Deus não fala. Faz tempo que Deus não me responde nada. Eu fico ali no meu silêncio, eu procuro, dúvidas surgem, eu quero uma resposta, mas Ele não está me respondendo. Ele não fala. Eu gosto muito do que o pastor Bill Johnson fala, quando ele começa a responder essa dúvida, ele fala assim, lembre-se da última coisa que o Senhor te falou. Qual foi a última coisa? Às vezes era pra você se consertar com alguém, às vezes era pra você, enfim, se policiar mais em alguma área, cuidar, se olhar. O maior ato de humildade que a gente pode ter é nos olharmos como Deus falou que a gente é, né? Então, às vezes, Ele já te falou como Ele te vê, corajosa, inteligente, audaciosa, ousada, e você esqueceu disso. Você voltou. E ele Mas se eu não gostei daquilo. Você não gostou do que Deus te falou? Não. O que você faz? Eu não sei, daí o que você faz? Né? Aí é algo que é comigo e com Deus. Mas muitas vezes isso acontece, né? Deus me disse algo, me revelou algo e eu estou me batendo com aquilo. Eu estou com dificuldade de colocar isso. A minha disciplina não está desenvolvida nessa área. E aí eu deixo de lado. Deus diz para mim que talvez eu precise falar com minha irmã. Eu preciso falar com ela, eu tenho uma questão para resolver com ela, mas eu não estou com vontade de fazer isso. E aí eu continuo, Deus é tão bom que Ele continua nos falando, mas de repente eu estou sentindo que... Parou, travou tudo. Parou. E aí Deus fala exatamente isso que o pastor Bill Johnson fala. O que Deus falou que você não fez? Exato. E aí eu preciso resolver essa questão para que o caminho seja livre de novo. Isso. O acesso esteja limpo, né? E possa fluir. E lembrando que Deus, Ele sempre fala conosco, né? Às vezes as pessoas falam assim, não é possível que Deus fale o tempo todo. Olha, o tempo todo. Eu acho que sim, eu acho que é o tempo todo. Porque quando eu tô com os meus filhos e estou com eles ali, me dirigindo a eles, eu falo o tempo todo com eles. Isso. E assim, não é porque eles não me obedeceram, ou não se comportaram, ou me ofenderam, me magoaram, me machucaram, que eu vou parar de falar com eles. Agora eu vou ficar em silêncio pelos próximos 30 anos, eu não vou falar nenhuma palavra com vocês. Como uma punição? Como uma punição. Veja, a nossa mente, ela tá programada para ir pra punição. Parece que, né? E isso jamais seria um comportamento do nosso Deus vivo, nosso Pai amado, que nos ama, que quer nos ver bem, que quer nos ver aperfeiçoadas enquanto filhas. Então, assim, Ele sempre vai falar. Muitas vezes o bloqueio está vindo da nossa parte. E daí, sim, pode convidar a Deus para te ajudar a desvendar esses bloqueios, o que está acontecendo de verdade, enfim. Mas tenha intenção para isso. Não começa a viver a vida assim, um dia após o outro, como se isso fosse natural, normal. Não, senta com Deus, conversa com o tempo, fala com Ele. Porque a gente tem que substituir essas mentiras pelas verdades do Senhor. Porque nesse sentido é muito fácil esfriar, né? Dizer, eu já tive uma experiência boa. Eu já vivi esse tempo com Deus, né? E eu deixo esfriar dessa forma. Ou não colocando em prática o que Ele já me revelou, ou deixando algumas mentiras ali no meio do caminho. E aí, aquela minha fé que estava tão fervorosa, tão maravilhosa, né?
onde eu achava que eu ia viver sempre daquela forma, vai se esfriando. E Deus fica ali na expectativa, te esperando, qualquer momento. Ele está pronto para te abrir de novo esse canal, porque é só vir até Ele que Ele abre tudo. Isso. Tem uma perguntinha aqui em cima que eu achei bem legal, deixa eu ver se eu encontro. Dúvida não pode ser confundida com incredulidade. Acham que muitas pessoas se culpam acreditando nisso? Se as pessoas confundem incredulidade com dúvida? Eu acho que pode ser, sim. A dúvida poderia levar à incredulidade. Se você esmorecer na sua dúvida, se você aceitar, né, e assim, desanimar, aquilo eu acho que se torna assim uma incredulidade, porque afinal de contas você está desafiando uma promessa que o próprio Deus fez, né? Então o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas está faltando. Mas tá faltando. Eu usaria dizer que um monte de dúvidas geraria uma incredulidade. Mas Vanessa, manda se você se não esclareceu, pode mandar de novo a sua dúvida. Exato. E um quarto substituto da falta de autodisciplina é a negação. Esse eu acho forte, gente. Eu acho que a negação, nesse capítulo da autodisciplina aqui, eu acho que ele é o mais forte. Porque tem 3 tipos. Eu posso negar as verdades da palavra, mas como assim? Né? Colocando em xeque algumas verdades da palavra de Deus mesmo. Eu posso negar a minha realidade e fugir, né? Não querer enxergar ou tampar minha vista mesmo e negar ainda que existe uma batalha, que vivemos aqui como filhos de Deus neste mundo, mas não sendo desse mundo. E por isso temos alguns ataques e que precisamos resistir. A Dana vai falar que na negação da palavra de Deus como verdade, a gente negligencia as escrituras. E quando você negligencia as escrituras, nós estamos entregues a uma ilusão. Isso é muito forte. Sim. E naturalmente nós transferimos os nossos pecados, a culpa da nossa vida, para outras pessoas ou circunstâncias. Então eu não posso porque fulano, eu não posso porque fulana. Eu não me envolvo porque essa é a circunstância atual da minha vida e tudo mais. Quando, na verdade, não é bem assim. Se você está pautado na palavra, você vai ver assim que com Deus o impossível pode se tornar realidade. Então é ver mesmo o que o Espírito está te convidando para fazer nesse momento da sua vida e veja se você está culpando algo ou alguém ou alguma circunstância para você estar dizendo não para o Espírito, porque daí você está vivendo uma ilusão, você não está vivendo a luz da palavra. Um exemplo da palavra de Deus nesse sentido seria aquele versículo de Efésios onde fala honrar pai e mãe. E aí eu vou dizer, mas isso é para pais bons, pais perfeitos. Mas olha, meu pai, ele sempre foi muito, muito brabo, ele nos castigou, ele foi injusto conosco. Ele maltratou a nossa mãe, não tem como honrá-lo. Mas a palavra diz isso. Então eu estou negando e colocando em xeque aquela verdade bíblica, dizendo que aquilo não serve para mim. Pode servir para você, mas não serve para mim. E aí eu estou realmente negando a palavra, colocando em dúvida aquilo que Deus disse como certo. E que independente do pai justo ou não, nossa tarefa é honrá-lo. Isso é obediência. A segunda negação que ela cita ali é a negação da realidade. É você evitar olhar para a realidade, parar de encarar a realidade com medo de fazer perguntas difíceis para Deus. Ruth, Deus tem medo de pergunta difícil? Deus não tem. Eu tenho, Ruth. Mas Deus não tem medo de perguntas difíceis. Então você pode, assim, parar de reservar aquela partezinha do seu cômodo aí na sua cabeça de perguntas difíceis que eu não posso fazer para Deus e começar a fazer essas perguntas difíceis para Deus. Ele tem prazer em responder. Deus só sabe tudo de você mesmo. Exato. Não tem como não fazer pergunta, porque Deus sabe o que está no nosso coração. E a neurociência diz que você só pode perguntar aquilo que você já sabe. Olha só! Você sabe, então você só faz a pergunta que você já tem a resposta dentro de você. Uma frase bem legal da Dana nessa parte da negação da realidade é a seguinte: se você nunca se permitir fazer as perguntas difíceis a Deus, será forçado a apresentar suas próprias respostas defeituosas. E daí você constrói toda a sua realidade, toda a sua vida em cima das suas respostas defeituosas. E sabe o que acontece? A casa cai. E você culpa, sabe quem? Deus.
Não faz o menor sentido você culpar Deus por uma coisa uma mentira que você foi acreditando e endossando ao longo da sua vida, e de repente tudo caiu e você fala, oh Deus, por que você fez a minha casa cair? Deixou crescer dentro da sua mente, né? Essa dúvida, e lá depois Deus é culpado. Mas porque eu não quero tomar ou assumir a responsabilidade. Eu me torno uma pessoa impotente. Dani Silk fala sobre isso. Né? Verdade. Então eu culpo Deus e todo mundo porque eu não assumi a responsabilidade, né, daquelas minhas atitudes. Porque Deus tem resposta para todas as nossas perguntas, todas as nossas questões. Ele nos conhece inteiramente. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Isso. E eu tenho a segunda vez que eu tenho cabelo. E Deus sabe quantos eu tinha a primeira vez e a segunda vez. Então, Deus sabe tudo sobre nós. Como não ter a coragem de perguntar para esse Deus que nos ama tanto, que sabe tudo sobre nós? É inimaginável como Deus é bom. Isso. E a Dana também vai falar que ao abraçarmos a nossa condição como filhas, cabe a nós estabelecermos e começarmos a estabelecer uma atmosfera de transparência. E eu acho que transparência é uma palavra-chave também nos dias de hoje. É a gente se mostrar assim, sem reservas, né? E um próprio Deus, um Deus amado, um Deus que é bom. A gente pode se apresentar para esse Deus Pai sem reservas, né? Sem muros, sem medo de fazer perguntas difíceis, né? Mas quando eu passei por situações difíceis, o que eu posso fazer, né? Aí você pode parar, é um outro exercício muito importante você perguntar, Deus, onde o Senhor estava? Naquela situação que eu sofri, que eu me senti sozinha, onde talvez eu fui judiada, onde eu sofri muito. Onde que o Senhor estava? E certifique-se que a verdade virá ao seu coração. E Deus te responderá. E Ele terá uma resposta que pode te aquietar. Aceite essa verdade dEle e valide aquele sentimento, aquela palavra que Ele trará. E a paz virá ao seu coração. Porque Ele te responde. Amém. Se é para substituir a ansiedade pela paz, por exemplo, abrace a paz. Deite nessa paz. Prossiga nessa paz. Se você não sabe o que é sentir paz, pergunta para Ele como que se comporta uma pessoa que tem paz. Ele vai te mostrar. Às vezes a gente nem sabe o que é desfrutar de uma coisa boa, né? Mas eu te garanto que a gente se acostuma rápido com coisa boa. A gente se acostuma bem rápido com coisa boa. Então é só experimentar e Deus vai te ensinar o restante. Joelma, é uma delícia ouvir vocês duas. É muito bom ter você aqui no nosso grupo. Com certeza, Jo. É muito bom, Jo. Fofa. É a Viviane, obrigada, Viviane, que você está colocando as chaves importantes aí no nosso perfil ali, nas conversas. É muito bom, obrigada, Viviane. Ainda nessa negação da realidade, eu queria ler uma passagem bíblica para vocês, está lá em 2 Reis, tá? Depois você abre, enfim, ela tá aí no seu caderninho, 2 Reis 6. É aquela passagem que Eliseu está indo com os discípulos dele, né, com os alunos dele, alargar as tendas, né, aumentar a salinha deles, porque a sala deles estava ficando pequenininha. E eles vão, e um dos alunos dele está com um machado que é emprestado. E esse aluno vai tentar derrubar uma árvore, né, vai pegar uma madeira, e esse machado voa e cai no rio. E quando esse machado cai no rio, o discípulo fala assim, ó, ai, meu senhor, e daí ele explica, porque era emprestado o machado. E perguntou o homem de Deus, Eliseu, onde foi que ele caiu? E mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. Essa passagem sempre fala muito comigo, eu ouvi um sermão sobre ela já faz mais de 20 anos, eu acho. Já faz mais de 20 anos. E eu acho interessantíssimo, porque é a necessidade de trazer à superfície algumas coisas que aparentemente não boiam, para que a gente identifique que a gente perdeu o fio. E esse fio é emprestado. Deus quer que você seja uma filha fiada. Então é dele isso. É dele, é pra ele, é por ele. Então em algum momento você desanimou, em algum momento você recuou, em algum momento você perdeu o seu machado. Então você precisa reconhecer e apontar o lugar do rio. Foi aqui que meu machado caiu. E o Senhor vai fazer esse machado flutuar e as coisas vão voltar ao normal, né? Então é tão importante, né, baseada também nessa palavra, de entendermos de onde começou a mentira. Onde ela começou. Quando nós sabemos onde ela começou, nós podemos ir ali naquele ponto, né? E fazer.
Isso, vir à tona, né? Porque a nossa mente inconsciente, ela guarda tantos registros e a nossa consciência é só pouca coisa. Mas quando você estiver aberta e pedir a Deus, quando você diz, Deus, onde o Senhor estava? O que eu estava sentindo? De onde vem esse sentimento, essa mentira, essa ideia? Ele traz à tona. Sai do inconsciente para o consciente e você pode olhar de frente e levar aquela necessidade, aquele sofrimento para Deus. E ali Ele está te esperando para te acolher e para resolver, para remover, para nunca mais fazer parte da sua vida. Amém, amém. E o terceiro tipo de negação é a negação de que existe a realidade espiritual. Olha, vamos antes, na verdade, ver essa dúvida da Denise aqui. Denise, vou te colocar aqui na tela, ó. Gostaria de saber mais sobre a negação da nossa realidade. Como que eu percebo isso? É um pouco, tem a ver com a fantasia, que já falamos em outro capítulo, porque eu nego uma situação que eu esteja vivendo, seja ela difícil ou ela seja sofrível, né? Difícil também para, por exemplo, enfrentar. Por exemplo, eu preciso estudar, né? Eu preciso estudar algo que exige uma energia de mim, mental, psíquica, mas eu prefiro conversar com as minhas amigas no WhatsApp. É uma situação difícil. Aí eu fujo da realidade, vou lá pro WhatsApp, converso com minhas amigas e não enfrento aquela situação difícil que eu preciso enfrentar. Ou se eu estou passando por um sofrimento muito grande e eu fico imaginando fantasia para sair da realidade e criar uma realidade, né, paralela, né? Então eu fujo da realidade e essa é uma negação, né, um substituto da disciplina. Então a disciplina entra como? Quando eu digo, não, nesse momento eu preciso estudar, todo o resto fica de lado e eu me foco nesse meu dever. E converso com minhas amigas depois, né? Ou eu estou vivendo uma vida, uma situação difícil, eu não vou fugir. Porque quando eu não fujo, eu tenho capacidade de encontrar soluções, principalmente em parceria com Jesus. É muito importante você dar vocabulário à sua fuga. Eu tenho as minhas fugas e eu já, graças a Deus, já consegui dominar, mas assim, ainda eu fujo para elas, ainda vou. E tem um grupinho de amigas que tá avisada, assim, eu tenho joguinhos no celular e eu me perco jogando no celular, muitas vezes. E é justamente quando eu não quero enfrentar alguma realidade, tô com preguiça de pensar nisso, tô com preguiça disso, preguiça daquilo, eu vou, me fecho e fico ali, fico no meu mundinho ali. Então, o fato de você se fechar pro que os olhos estão vendo, se fechar no teu mundinho e não ser com o Senhor, esse se fechar no seu mundinho, aí eu acho que começa a ficar grave, porque a tua insatisfação do que os olhos estão vendo, você não está conseguindo enfrentar, como a Ruth falou, né? Não está conseguindo dar vazão. E pode até ser algumas tarefas do nosso dia, né? Eu prefiro lavar roupa do que lavar louça. E eu prefiro sempre ir para aquilo que é mais fácil. Eu fujo da realidade, daquele do meu dever que exige um pouco mais de esforço de mim. Essa é uma negação. Ou eu considero algumas atividades mais nobres do que outras, né? Sim. Então, na minha cabeça, eu tive isso por muito tempo. Eu achava que estudar, ler, enfim, buscar as coisas, né, o conhecimento, era mais nobre do que eu lavar minha louça, lavar a roupa da casa, arrumar as camas da casa, enfim, limpar a casa. Então, obviamente, a atividade que eu achava que era menos nobre ficava completamente negligenciada. Ou seja, toda a minha casa. Então, assim, não existe isso, né? Você tem que ter um conjunto, as coisas precisam caminhar juntas, né? No mesmo ritmo. E a terceira negação seria da guerra espiritual. Estamos nesse mundo, não somos desse mundo, como João 17 fala, mas nós temos algumas guerras a enfrentar, não é verdade? A frase que ela fala é a seguinte: negar que o reino espiritual existe, que o reino espiritual não existe, é perigoso. Se você não entender de onde vêm os ataques, você acusará pessoas e circunstâncias. Exatamente. Eu acho tão, é muito importante isso, porque quando a gente entende que existem dois reinos, na verdade é um reino e um império, né? O império das trevas e o reino dos céus. Se existe um reino e um império, as naturezas, elas são completamente distintas. Lembra da vida em abundância, lá de João 10:10, e do roubar, matar e destruir, né? Então são agendas completamente opostas. Eu não posso atribuir um roubo, morte ou destruição à obra celestial,
né? Então, quando a gente começa a separar a natureza disso, a gente começa a se posicionar para uma batalha. Não, eu tô em guerra. Isso aqui é uma guerra, né? Aí eu sei como me levantar contra esses ataques. Enquanto os nego, né? Essas flechas vêm a mim e passam pela minha cabeça, me atingem e eu não faço nada, né? Então eu preciso reconhecer que é esse império das trevas que vem com as flechadas. Isso. E a negação, eu acho que dos três, tá? Não só do mundo espiritual, mas a negação é o tempero mais prejudicial, porque desconstrói a real compreensão da situação. E se eu não tenho a real compreensão da situação, eu não sei agir. Sabe aquele negócio de você ser dona, né? Se você é dono da tua história, dono das tuas circunstâncias, você sabe mudar. Chama take ownership em inglês, né? Eu tomo propriedade daquilo. Não, isso aqui é meu, esses 2 filhos são meus, esse apartamento, essa casa é minha e eu vou resolver isso daqui. Então, eu só consigo influenciar aquilo que eu sou dono. E aqui que vai dizer isso, a negação é um tempero prejudicial porque ela tira de você essa realidade. Você desfoca. Desfoca. Desconstrói a real compreensão da situação. Completamente. E você não consegue agir. E nessa falta de reconhecer de onde vem, você vai culpar quem? Os outros é Deus. Que é Deus. Ai, é culpa de Deus que eu tô nessa Sim. lama. Não, querida, não é culpa de Deus. Sim. Aí Efésios 6, né? Devemos nos cingir, né? Com os escudos da fé, com a armadura completa de Deus, para poder, né, enfrentar esses ataques e saber com quem estamos lidando. Né? Isso aí. E aí seria um exercício mental ordenar a nossa mente para que seja esclarecida e focada em Deus. Né? Meu foco é, e onde que vou me basear? Na palavra. A palavra está cheia. E os nossos capítulos estão recheados de palavra que baseiam esses princípios que estamos falando e estudando aqui. Isso, de levar o pensamento cativo, já pode começar a sua lição de casa. 2 Coríntios 10:5 vai falar isso, para você organizar os seus pensamentos, levar todos cativos para a presença de Deus, para Jesus, para serem ordenados. Só ficar aí dentro o que precisa ficar. E o capítulo 9, que é o último de hoje, que é mantendo essa autodisciplina na prateleira, ela fala assim tão bem que o poder, o amor, são as duas balanças e a autodisciplina faz essa equilibrada entre esses dois, né? Então, a autodisciplina, ela é a capacidade de controlar quanto de amor, quanto de poder eu preciso na minha prateleira e para viver esta vida saudável e abundante que Jesus nos veio dar, oferecer e nos mostrar. Isso. Lá na página 156 está escrito assim, ó, a autodisciplina é a nossa capacidade de seguir as regras quando outras opções nos atraem. Opções, gente, no reino, elas assim, existem, uma única opção, é uma vida em abundância celestial, é do reino. Qualquer coisa que se contradiga a isso, a gente precisa acender o nosso radarzinho lá. Porque a nossa capacidade, quando a gente tem opções, a gente precisa ter a autodisciplina para seguir aquilo que Deus está falando pra gente fazer, né? E eu acho muito legal quando fala assim, quando nada mais importa, quando eu não tenho outra opção a não ser seguir o chamado de Jesus, a não ser seguir o que Jesus está me falando, né? E a disciplina vem da onde? A disciplina é algo que aprendemos, né? Desde criança, quando nós ensinamos os nossos filhos a seguir regras, né? Não se pode passar por uma rua sem olhar para os dois lados. O que nós falamos para as crianças quando você recebe alguma coisa? Você diz obrigada. Então, são regras que nós ensinamos aos nossos filhos desde pequenos. E seguir regras na vida é algo que não é fácil, mas é fantástico, porque nos leva a essa vida abundância que Jesus veio nos dar. E sabemos que não é fácil, porque lembra, a disciplina é algo que eu preciso me treinar a fazer. É isso que eu ia te perguntar, Ruth, e se quando eu era criança eu fui super negligenciada e não aprendi? Não interessa, sempre é tempo e você pode aprender a ser uma pessoa disciplinada, sim. Sim. Um outro detalhe que fala aqui, nossos pensamentos internos levam a manifestações externas. Então, como que você sabe, como que você vai filtrar, como que você vai ser convidada a se confrontar? Veja como que você está se comportando, porque o teu comportamento nasceu de um pensamento. Sim. Aqui dentro vai externalizar de alguma forma. Sim, daí nós temos uma facilidade de entender como o nosso cérebro funciona quando nós observamos essas engrenagens.
né? Então, uma ideia, ela é captada pela nossa mente e ela se torna um pensamento, né? E um pensamento acolhido, como nós temos falado aqui nas nossas lives, ela acolhida, ela se aloja no nosso cérebro físico e ali ela gera um sentimento. E quando estas coisas vão sendo crescendo, né? Crescem dentro de nós, ela vira um hábito, uma ação. E é ali que pode residir o problema. Se as nossas ações, os nossos sentimentos, eles estão completamente desequilibrados. Eu preciso fazer o caminho de volta. Qual é a ideia que formou esse sentimento? Né? Para novamente ver qual é a disciplina, qual é a autodisciplina que eu deixei de lado no meio do caminho. Onde foi que meu machado afundou? Exatamente. Para trazer à tona. E eu faço o caminho inverso. Como ele se instalou, do pensamento, sentimento, ação, eu vou da ação para o pensamento. Então é o caminho inverso. Mas eu chego lá. Né? Nessa disciplina equilibrada, né? Com os dois patinhos do poder e amor. Poder, amor e autodisciplina. Isso. Fale mais, Ruth Paulus. Eu tenho aqui só a prestação de contas, que é interessante a gente incluir uma outra pessoa nessa nossa jornada. Exatamente, nós precisamos disso. Nós precisamos de relacionamentos com conexão e com intimidade. Profundos, de verdade. Não é aquele relacionamento de tomar cafezinho. Porque só. nós temos nossas fraquezas. Isso. Nós precisamos que outras pessoas nos veem de fora. E essa, inclusive, é a nossa tarefa da semana. Você se conectar com pessoas que podem te dar um feedback. Não críticas construtivas. Isso não existe. Mas um feedback das minhas pressões e preocupações que eu vivo. Se o meu grupo, se essas pessoas me veem de fora, elas podem me dar um feedback. E eu posso avaliar. E eu posso melhorar aqueles pontos. Então, eu preciso de pessoas para me avaliar. Para me dar esse feedback. Para que eu possa crescer e manter essa autodisciplina equilibrada. Né? Eu preciso das pessoas. Então, ninguém é forte o suficiente sozinho. Pra viver isolado, né, Ruth? E isolamento eu acho que é uma mentira, né? Ninguém pensa como eu, ninguém tá na fase do processo como eu, ninguém tem 2 crianças pequenas como eu, ninguém. Ou 4 filhos adultos casados. Tem a Ruth também. E ninho vazio. Ninho vazio. Então, o que acontece? A gente começa a achar desculpas para se afastar da comunidade. Quando, na verdade, é na comunidade que pode ter a cura para você. É lá que vai ter um olhar de amor, de bondade, que vai te fornecer um feedback todo cheio de amor, todo cheio de aconchego, que você precisa para se tornar uma pessoa melhor. Porque é um gancho do inimigo também. Você sozinha, você só com você, com suas ideias, né? E você tem fraquezas e não admite e cai, né? E isso nós vemos muito mesmo nos nossos círculos e nossas igrejas. Então, não deixe que o inimigo enganche lá, né? Você tenha pessoas com você que possam estar conversando, você conversando e trocando as ideias. Muitas vezes só precisamos relatar o que estamos passando e a solução já vem. Né? A ideia já vem. Né? Olha só o testemunho da Silvia Fesquil ali, ó. Fui liberta do isolamento no Book Club. Viu, Silvia? Bem-vinda. É isso aí, Muito bom, Silvia. Muito legal. Ela testemunha, ela fala, ela tem uma palavra forte, Silvia. Amém para sua vida. E do seu esposo também. Isso aí. Que fez o Book Club dos casais. Uau! Muito bom. Gente, muito bom. Então, seguir essa palavra de Deus que nos dá tanto embasamento para viver uma vida com disciplina, nos dá uma saúde duradoura, uma saúde poderosa, uma vida com um estilo diferenciado, uma vida sobrenatural. Porque não é de nós, não é com nossas forças, porque com nossas forças nós não conseguimos. Tudo se rebela contra nós. Eu não quero seguir regras, eu não quero me submeter a isso. Não, a vida com Deus é outra. Os seus desígnios, os seus propósitos conosco são bons, porque Ele é bom. E por isso, nada que Ele tenha em plano conosco é ruim, é bom.
Ele demora para responder, mas ele responde. Porque tudo vem no seu tempo certo, no devido tempo. É isso aí, Ruth. Muito bom. Acho que nós estamos quase finalizando a nossa Sim, live. sim. Quer falar mais alguma coisa? Meninas super atentas, então, à lição de casa dessa semana vai desafiar vocês para saírem da zona de conforto de vocês. Então, é para você sim se encontrar com o seu grupo de segurança. Se você ainda não tem um grupo de segurança, monte um grupo de segurança, forme, comece pequenininho, pega uma amiga aqui, conversa com ela sobre o que você tem de vontade, enfim, de crescer, a fase que você está na vida, compartilhe. Seja vulnerável no bom sentido, fale o que você está pensando, fale o que você está vivendo, o que você espera desse relacionamento. E eu tenho certeza que você não vai se frustrar. Porque sem conexão não há relacionamento. E conexão é coração com coração. Nós temos que ser abertas para isso. Aí vai acontecer. Porque a última frase aqui que eu quero colocar para nós aqui, eu sou filha da obediência. E não faço mais parceria com o pecado e as mentiras. Aquilo que é carnal, aquilo é do meu desejo. Eu me disciplino a andar naquilo que Deus prescreveu para mim, que é bom e verdadeiro e duradouro, e eterno. Amém, amém. É isso, Ruth. Muito bom. Então, para a semana que vem, meninas, nossa última live do livro Vencendo o Medo. Ler até o final, então, né? Pra quem não leu até aqui, já aproveita e lê até o final. O feriadinho tá chegando, tem bastante dias aí pra você ler. E é isso, né, Ruth? Não se esqueça de inscrever na conferência, porque Isso. queremos ver você, Isso. queremos te dar um abraço, queremos você conosco. Amém, é isso aí. Eu falei ontem com uma menina de Osasco que tá vindo, Osasco, São Paulo. E tá super empolgada, 14 de março tá aqui e eu quero convidar você também. Esteja aqui, vai ser um tempo muito gostoso. E eu benção de Deus sobre cada uma de vocês. Amém, amém. Que tenha uma semana cheia de bênçãos. Que os céus se abram e derramam mais e mais. Porque Deus tem muito mais para nós. Amém, amém. Um beijo, meninas. Até sexta que vem. Até. Tchau, tchau.